Boa noite, meus irmãos. Saúde da amada igreja, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E convido as crianças de 5 a 10 anos a se dirigirem para o auditório, 5 a 10 anos no auditório, e até 4 anos de idade pode descer para o departamento infantil. 5 a 10 anos no auditório e até 4 anos pode ir ali para o nosso departamento infantil, enquanto os irmãos aqui podem abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3. Vamos fazer a leitura de 2 versículos, versículos 18 e 19. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 18 e 19. Leamos com atenção a palavra do nosso Deus, que diz: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nos encontramos diante da Tua santa palavra, na expectativa, Pai, de ouvir a Tua voz, de termos a nossa vida edificada, Pai, transformada segundo as riquezas do Teu santo Evangelho. Por isso, Pai querido, vem ao nosso encontro por meio do Teu Santo Espírito, age no nosso meio, transforma as nossas vidas nessa noite, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, em 2020, o mundo passou por uma pandemia que foi um negócio novo aí para a nossa geração, problemas econômicos, restrições de locomoção, diversos desafios assaltaram a vida da população como um todo, e não foi diferente dentro das famílias. No Brasil houve inclusive um aumento de 177% na procura por escritórios especializados em direito de família e divórcio. Até mais ou menos ali em março de 2020, 82%, ocorreu um aumento de 82% nas pesquisas na internet de como dar entrada num divórcio. Houve, inclusive, em abril, um escandaloso aumento de 9.000% nas pesquisas, inclusive pelo termo como fazer um divórcio online e gratuito. Então, as estatísticas nos anos posteriores, 2021, falou que houve um número recorde de divórcios na nossa nação, 76 mil divórcios. Em 2022, teve um recuo, só foi para 68 mil. E nesse ano estamos caminhando aí para um número também expressivo, que mostra uma verdadeira pandemia dentro dos casamentos. Fora os divórcios que as estatísticas aqui apontam, a gente também sabe que existem casamentos desestruturados, que perderam o rumo do seu relacionamento, que vivem apenas, muitas vezes, de conveniência, na tristeza ou na frustração, que muitas vezes não se divorciam por vergonha, ou às vezes até por um compromisso religioso, por questões financeiras. E talvez essa pandemia tenha revelado para a gente como, de certo modo, os casais, inclusive na igreja, estão despreparados para lidar com o seu próprio casamento. A gente observa isso até a nível de juventude, ou das pessoas do nosso meio, da igreja, que estão se preparando para casar, que noivam. Então fica toda uma preparação do noivado, de como organizar a festa, a celebração, e aí arruma a casa nova, e vai atrás da lua de mel. Coisas boas, coisas que são bênçãos, coisas que empolgam verdadeiramente aqueles que estão ali nesse processo de noivado, bênçãos do Senhor. Mas a gente vê um esquecimento na preparação do coração para lidar com o casamento e as demandas que vão se desdobrar a partir desse novo relacionamento. Nós temos, inclusive na igreja, um curso de noivo, onde tratamos diversas aulas e encontros para falar de dinâmicas e alguns desafios do casamento, apresentando princípios e discutindo com o casal maneiras e formas de como trazer cativo a Cristo a vida desse novo casal. E não é incomum os casais ignorarem o curso, deixarem para a última hora,
depois de muita insistência pastoral, ou quem sabe, como acontece infelizmente às vezes, nem fazerem o curso de noivo. E aí quando os desafios chegam, porque eles vão chegar e quem é casado sabe que esses desafios vão chegar, eles vão em busca de conselhos, vão em busca de auxílios, influência, livros de autoajuda e ignoram o conselho do Senhor. Quando chegam na igreja para buscar auxílio, já é com aquela mentalidade de querer uma receita de bolo, de querer um passo a passo de como resolver aquele problema que causa desconforto. E geralmente sempre o problema não sou eu, é o meu cônjuge. Como então resolver esse problema do meu cônjuge aqui que está atrapalhando meu casamento? E meus irmãos, nosso texto fala a respeito de casamento, é um texto curto, é um texto que a gente vê ali em cada versículo 1 a 2 princípios, em cada um dessa passagem, um texto comumente chamado de código familiar, que não é uma receita para você não ter problemas conjugais, também não é um passo a passo para que você viva uma vida confortável e sem desconfortos e sem incômodo, mas é um texto que nos apresenta como o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo transforma as nossas vidas e redime o nosso casamento por meio da sua graça. Cristo, meus irmãos, é o único capaz de redimir casamentos. E o apóstolo Paulo, nessa carta à igreja em Colossenses, começa sempre tratando a respeito dessa suficiência de Cristo, inclusive é o tema do nosso ano na igreja, a suficiência do Senhor Jesus, a fé no Senhor Jesus como suficiente para a nossa comunhão com Ele. E aí nos capítulos iniciais fala sobre essa supremacia de Cristo sobre a criação, fala sobre a suficiência de Cristo para termos perdão de pecados, para termos um relacionamento íntimo com Deus, uma amizade com o Senhor, união com Ele, ser transportado do reino das trevas para o seu reino de luz, do seu reino de amor. E tudo isso, meus irmãos, ignorando, deixando para trás e para o lado mandamentos, regras humanas que visam nos escravizar, porque Cristo é suficiente para que venhamos a vencer o pecado. Cristo é suficiente para nos transformar em novas criaturas. Ensino que nos apontam para essa salvação que temos no Senhor Jesus, que nós não podemos comprar. Um amor que o Senhor nos dá gratuitamente por meio da obra de Cristo, que nós não podemos mudar, que não é o que eu faço, o que eu deixo de fazer, que vai fazer esse amor aumentar ou diminuir, mas que é um amor concedido a todos aqueles que depositam a sua confiança, fé no Senhor Jesus. Cristo é tudo isso, é o que o apóstolo Paulo vem nos dizendo até o momento. Como é então a vida dessas pessoas que estão unidas ao Senhor Jesus? Como é a vida então desses que têm Cristo como cabeça? Como é a vida então daqueles que têm Cristo como Senhor das suas vidas? Como é essa nova vida em Cristo Jesus? Como é experimentar essa suficiência do Senhor Jesus? Então, a partir do capítulo 3, o apóstolo passa a nos dar alguns imperativos que refletem essa nova criação inaugurada pela obra do Senhor Jesus. Então ele começa até no capítulo 1, no versículo 1, dizendo: busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, nas quais, não nas que são daqui, da terra, porque a vida de quem está unido a Cristo deve ser caracterizada por amor. Ele vai desenvolvendo ao longo do capítulo paz, unidade, submissão à palavra de Cristo. E aí no versículo 17, o versículo anterior à nossa perícope, ele diz: olha, tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. E aí então chegamos nos nossos versículos. Paulo então passa a instruções de como viver essa nova vida de amor, de unidade, de submissão à palavra de Cristo, a esse foco cristocêntrico dentro da relação conjugal, justamente combatendo o gnosticismo daquela época, que encarava a matéria, que encarava as relações terrenas como carnais e não espirituais. Então o apóstolo Paulo diz: olhem, busquem as coisas lá do alto. E como essas coisas lá do alto são buscadas dentro do casamento, é o que o nosso texto vai nos ensinar, falando que eu busco as coisas lá do alto quando eu sou uma esposa que me submeta ao meu marido. Eu busco as coisas lá do alto, eu penso nas coisas lá do alto quando eu sou um marido
que ama a minha esposa. O senhorio de Cristo vai regular, meus irmãos, a vida conjugal. E submeter o nosso casamento ao senhorio de Cristo é buscar essas coisas lá do alto. E aqui nós temos então Cristo redimindo o nosso casamento, Cristo redimindo o casamento do seu povo. E como Ele redime o casamento do seu povo, é o que o nosso primeiro versículo diz: conduzindo as esposas em submissão aos seus maridos, segundo o versículo 18. Meus irmãos, os escritores pagãos, eles também escreviam códigos familiares. Eles também escreviam a respeito dessas relações familiares. Assim como nos nossos tempos, os sábios do nosso tempo, os coaches, os influencers, na época do apóstolo Paulo não era diferente. Os gregos lá também tinham a sua sabedoria, a sua sapiência para escrever a respeito de como deveria ser conduzido uma relação conjugal. 10 passos para isso, 10 passos para aquilo. Mas o seu foco sempre, o foco do texto, era sempre voltado ao chefe da família, instruindo ele a como manter a sua casa em ordem. E aí, gosto até quando um comentarista ele diz que o equivalente a essa instrução do grego no versículo 18 seria mais ou menos assim: homens, certifiquem-se que suas esposas estão se submetendo a vocês. Pois o escritor grego pagão não iria se dirigir diretamente a uma mulher, porque a mulher era a posse do homem naquela relação da época. E aqui nós já vemos como o evangelho é diferente, como o evangelho é transformador e como o evangelho é contra a cultura da nossa época ou a cultura da época do apóstolo Paulo, porque Paulo aqui escrevendo para o corpo de Cristo lá em Colossos, e nesse corpo de fiéis existem o quê? Mulheres, esposas, e elas eram membros do corpo e elas eram tratadas como membros desse corpo. Elas eram tratadas com dignidade, eram orientadas pela palavra, diretamente pelo Espírito Santo. Elas não eram ignoradas nas instruções de como viver uma vida que glorifica ao nosso Deus. O Evangelho, então, meus irmãos, contradiz o que se diz por aí, onde as mulheres não possuem valor, onde as mulheres não possuem nenhum tipo de dignidade, quando o apóstolo Paulo se dirige a elas, porque ele nos lembra, como ele fala lá em Gálatas capítulo 3, que não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Logo vocês, esposas, mulheres, devem receber essa instrução direta da parte do Espírito Santo do nosso Deus. E que instrução é essa? Sede submissas ao vosso próprio marido. Mas o que é submissão? O que é essa palavra tão polêmica nos dias modernos? Porque volta e meia surgem discursos que buscam aliviar o peso do que é dito aqui. Vão falar que submissão é uma missão debaixo de uma missão. Não, na verdade é se colocar em uma missão conjunta. Mas, meus irmãos, o termo é claro, a gente não precisa ter medo. As Escrituras tratam submissão como se colocar voluntariamente sobre a vontade de outra pessoa, é colocar-se voluntariamente sob a liderança de outra pessoa. E nesse caso as esposas são ordenadas a fazerem isso com seus próprios maridos. Então a esposa cristã, ela deve reconhecer a liderança do seu marido e agir de acordo com essa vontade. O texto continua então caracterizando essa submissão como convém no Senhor. Outros textos das Escrituras trazem paralelos a respeito dessa submissão. A gente tem o texto de Efésios, a gente tem o texto de 1 Pedro. Mas, meus irmãos, podemos colocar o nosso foco no que é dito aqui, porque há sabedoria no Espírito em nos dar essa simples instrução, e a partir do contexto dessa carta aos Colossenses, a gente tirar lições para cada um de nós, as esposas, as jovens que desejam um dia ser esposas, e a todos aqueles que amam ao Senhor. Porque quando fala que como convém no Senhor, é como é apropriado, como é harmônico no Senhor. Significa que essas esposas cristãs, elas se submetem aos seus maridos, porque isso é agradável a Deus, porque isso é condizente com aqueles que estão unidos a Cristo Jesus. Versículo 10 do capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que revistam-se da nova criatura e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador.
e se tornarem semelhantes a Ele. Como a esposa então pode se despir do velho homem? Como ela pode então ser compreensiva, bondosa, humilde, mansa e paciente? Em submissão, conforme o Senhor a chama a fazer. Com submissão, assim como Cristo também foi submisso. Um teólogo diz que esse ensino reflete o próprio coração de Cristo, que embora fosse igual a Deus, sujeitou-se voluntariamente ao Pai. Em termos práticos, significa que as esposas devem oferecer aos seus maridos, se oferecer aos seus maridos com respeito e admiração sincera, de forma a honrá-los e a elevá-los. Então, quando uma esposa, meus irmãos, reconhece que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, quando ela almeja as coisas lá do alto, ela vai não ficar em abstrações, não ficar em ilações de como isso acontece. Ela vai se submeter ao seu marido, ao seu próprio marido, como a sua nova natureza diz, e com a sua nova natureza, então ela tem acesso a esse poder para que voluntariamente se submeta ao seu cônjuge. Então é importante, diante dessa submissão também, a gente perceber que ela, devido a essa característica, como convém no Senhor, ela nos lembra que não é uma submissão cega. Um teólogo diz que não é uma obediência cega, mas uma obediência apenas àquelas coisas que combinam com uma vida de fidelidade diante do Senhor Jesus. É importante, meus irmãos, frisar que essa submissão não é absoluta. Nenhuma autoridade humana nas Escrituras é absoluta. Somente Deus tem autoridade absoluta. E o que isso significa para as mulheres que são esposas, que estão dentro de um casamento? Significa que ninguém tem o direito de dizer a você, ninguém tem o direito de forçar você a fazer algo contra a palavra do Senhor. E você, inclusive, tem o dever de se portar firme contra todos aqueles que fizerem isso, inclusive o seu cônjuge. Nenhuma esposa é impelida a se submeter a um marido que a incentive a fazer algo ímpio ou perverso, porque sempre há limites à autoridade humana. E eu diria, meus irmãos, que na verdade ela tem até o dever de se impor quando tal absurdo aconteça. O versículo 9 do nosso capítulo 3 diz: olha, não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Meus irmãos, não é, minhas irmãs no caso, não é uma submissão cega. De igual modo, não é uma submissão que é sinônimo de passividade, porque muitas esposas podem ter um temperamento mais tranquilo e que preferem muitas vezes ficar na sua, deixar as coisas acontecerem, mostrando até um certo tipo de indiferença, mas externamente apresentam uma aparência de quê? Submissão. Mas, meus irmãos, submissão não é sinônimo de indiferença ou passividade. Pelo contrário, submissão é algo ativo. Cristo, quando se submete ao Pai, não foi indiferente ao seu povo. Pelo contrário, Ele age, segundo o versículo 12, com bondade, com compaixão, com humildade, mansidão e paciência, pronto sempre a perdoar, a não guardar rancor, mágoas ou alimentar indiferença contra o seu marido e os seus pecados. Submissão não é sinônimo de passividade. Submissão, como convém ao Senhor, é aceitar voluntariamente a liderança do esposo e ter atitudes práticas que tragam benefícios ao seu cônjuge, porque é assim que Cristo faz com o seu povo. Em submissão a Deus, a sua obra traz benefícios a todos aqueles que confiam nele. Da mesma forma, voluntariamente, a esposa que se submete numa relação de casamento não pode ser uma submissão cega ou passiva, que não traz benefício, ou na verdade traz prejuízo ao lar, mas vai envolver negar a si mesmo. Muitas vezes ter que encarar desafios que você não queria encarar, que é desconfortável, mas que vão ser exigidos para que haja benefício dentro do seu casamento. Esposas que se livram da ira, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena, conforme o versículo 8,
É dessa forma, meus irmãos, que essas esposas são alcançadas pelo Evangelho e experimentam essa transformação externa e interna que abençoa o seu casamento. É assim que Deus redime o nosso casamento, conduzindo você, esposa, a se submeter ao seu próprio cônjuge. Sua conduta sempre baseada e influenciada por essa presença divina de Cristo, por meio de quem você está unido. E, em particular, essa submissão, ela é adequada ao modo de vida humilde e sacrificial do próprio Cristo Jesus, conforme no versículo 12 e 13 nós aprendemos dessa mesma carta. É assim que Cristo redime o nosso casamento. Esposa, você é chamada a experimentar redenção no seu casamento, quando você se submete ao seu próprio cônjuge, segundo a palavra do Senhor. Esse é um instrumento que Deus vai utilizar para abençoar a sua vida e para abençoar também a vida do seu cônjuge, quando nós nos dedicamos ao cumprimento de nossas responsabilidades, porque isso traz não só contentamento e satisfação na presença do Senhor, mas também encoraja o nosso cônjuge a cultivar e a cumprir o seu papel e a também viver dessa forma, experimentando redenção dentro do nosso casamento. Cristo redime o nosso casamento, redime o seu casamento, esposa, conduzindo você à submissão ao seu próprio marido, não a qualquer marido. É bom lembrar, né? Porque tem gente que diz que a mulher tem que se submeter a todo homem. Isso não existe. A submissão é ao cônjuge. Então, se você, uma dica, né? Uma dica boa para jovem que está namorando: se o namoradinho já está lá com conversinha de submissão, casca fora. Depois você vai me agradecer. Parece estranho agora, mas depois você vai agradecer. Não existe isso de ficar exigindo submissão de namorado. Submissão, meus irmãos, dentro do casamento, não a qualquer homem, mas somente ao seu próprio cônjuge, ao seu próprio marido. Mas também o Senhor Jesus redime nosso casamento, conduzindo os maridos a amarem as suas esposas. O texto, presta atenção, que veja que interessante, meus irmãos. O texto começa dizendo assim, confiram comigo: maridos, verifiquem, fiscalizem e cobrem submissão de suas esposas, certo? É esse o texto? Certamente não, meus irmãos, porque o chamado aqui para o marido não é impor submissão, não é exigir submissão, mas é amar a sua esposa. Essa é a vocação do homem, esse amor ordenado pelo Senhor, um amor abnegado, demonstrado por Cristo quando se entrega pelo seu povo na cruz do Calvário, um amor onde a gente coloca a outra pessoa em primeiro lugar, um amor que é explicado e que é desenvolvido ao longo dos capítulos anteriores dessa mesma carta, falando do compromisso de Cristo em redimir o seu povo, em se entregar por Ele, em se sacrificar por Ele. Esse amor, meus irmãos, tem a ver com isso, compromisso e sacrifício, a morte de si mesmo. A morte de si mesmo, como o versículo 3 diz, para que a nossa vida seja encontrada em Cristo Jesus. Um amor que não é egocêntrico, mas é centrado no outro. Um amor desenvolvido, explicado e exposto desse púlpito ao longo das exposições anteriores dessa mesma carta à igreja ali dos Colossenses. Meus irmãos, novamente, um princípio totalmente contra a cultura daquela época e da nossa época também. Primeiro, daquela época porque o marido tinha o pátrio poder romano, onde ele teria o direito de fazer com a sua esposa, com seus filhos, o que ele bem entendia. Então ele podia vender como escravo, ele podia depois comprar de volta, ele podia emprestar. Ele tratava sua esposa como uma posse, porque era isso que ela era. Nos dias de Paulo, os maridos tiranos agiam assim, dessa forma nos seus lares. Eles eram o Senhor, o mestre final e pronto. Minha casa, minhas regras. Eu que banco tudo aqui, eu faço do meu jeito e cale a boca todo mundo e só me obedeçam. Então, dizer a um marido cristão naquela época que ele deveria não ser duro, não ser áspero, mas ele amar a sua esposa, meus irmãos, isso era chocante para a época. Isso era extremamente contracultural para aqueles dias.
E do mesmo forma, para os nossos dias não é diferente. Há também elementos aqui de contracultura nesse mandamento do apóstolo Paulo, quando a gente vê um amor muitas vezes do marido para com as suas esposas, um amor passivo. Há muita passividade em amor manifestado dentro de casamento. Então o marido vai lá e deixa a esposa conduzir a família. O marido vai lá, ele não quer confusão, então ele é paz e amor. Então se tem confusãozinha ali, um mero mencionar de confusão, ele não faz o seguinte: não, vai lá, resolve do teu jeito, porque eu quero sossego. Então ele passivamente foge da sua responsabilidade de liderança do lar, e aí espiritualiza, não, porque, nossa, eu quero paz, e aí fica com esses discursos vazios, e isso, meus irmãos, não é o amor narrado aqui nesse próprio capítulo, quando nós temos anteriormente versículos que mandam nós falarmos com sabedoria, aconselharmos com ousadia, não mentir, e buscar uma paz que é uma paz de Deus, não uma paz com o pecado, mas uma paz de amizade na presença do Senhor. Há também muita indiferença no amor manifestado por muitos homens hoje em dia, tanto faz, tanto fez, contanto que não me exija nada, contanto que não me seja cobrado nada, pode tocar as coisas aí que está tudo tranquilo. Não querem ser incomodados. Então, muitas vezes em comunidades ricas como a nossa, os cônjuges, os homens pagam pelo silêncio da esposa. Então quando a esposa começa a fazer algum tipo de exigência, ele vai lá e paga. O que ela quer? Precisa? Não, vai lá, pode comprar, troca o carro. Não, vai lá, faz aquilo que você queria fazer. E aí vai lá, compra o silêncio para que haja paz e tudo mais. Ambas atitudes externas, que muitas vezes podem ser identificadas de maneira errônea como amor, mas é um falso amor. Porque segundo o versículo 5, o amor admoesta, o amor chama a fazer morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de nós e dentro das pessoas à nossa volta. O amor é guiado pela paz de Deus e não pela sua própria paz. O Evangelho, meus irmãos, revoluciona o chamado aos homens de amar as suas esposas, principalmente a amar e como? O versículo continua: não tratando, não a trateis com amargura. Algumas traduções falam de aspereza, outras falam de dureza. A gente pode entender essa ideia de realmente tratar de maneira desagradável, grosseira e amarga, e homem gosta disso. Parece que é um negócio comum na vida masculina, de descontar suas frustrações em quem? Em quem? Vamos lá, deu um problema em casa, o menino deu problema, de quem é a culpa? É minha? Não, a culpa é sua, você estraga esse menino, a culpa é sua, você que faz isso e aquilo outro. Então a gente gosta de despejar as nossas frustrações no trabalho, pessoais, profissionais, na primeira pessoa e na pessoa que a gente sabe que está ali do nosso lado, que não vai abandonar a gente, o cônjuge. E aí a gente vai lá, trata de maneira amarga, áspera, dura. A esposa vira um para-raio para a nossa falta de contentamento no Senhor. A esposa vira um para-raio para tudo de ruim que acontece na nossa vida. Mas isso não combina com o amor que Cristo Jesus dá à sua igreja. Isso não combina com esse amor modelado pela imitação de Cristo, onde haveria menos aspereza, não mais amargura, não mais ira, mais bondade, mais compaixão, mais gentileza, menos discurso áspero, menos discurso indiferente, mais envolvimento, menos distanciamento, mais aproximação, porque o amor se reveste, o versículo 12 nos lembra, de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Porque quando a amargura toma conta do coração do marido, essa liderança, meus irmãos, ela é exercida com egoísmo, brutaria e grosseria, e a gente sabe o prejuízo que isso acarreta na nossa família, dentro da própria relação conjugal. Coloque, homem, casado, coloque a vontade da sua esposa em primeiro lugar. Abra mão, não passivamente do seu conforto, não de maneira indiferente dos seus desejos, mas de maneira ativa, amando a sua esposa. Se preocupe com os seus sentimentos, pastoreie o seu coração.
Se envolva, conheça seus medos, inseguranças, conheça seus desejos, busque atender a esses desejos de maneira que vai também trazer benefícios para ela. Não de maneira deliberada, porque ela quer alguma coisa, vai lá e faz. Não, também não é assim. O Senhor Jesus, o amor dele nos priva do mal e nos concede bondade, coisas que trazem benefício à nossa alma. Então, ser um juízo de valor é o que acontece muitas vezes quando o marido quer se livrar da esposa e sai fazendo tudo que ela quer. E aí ele acha que ele está sendo bondoso, só que ele está trazendo malefícios à sua vida conjugal. Meus irmãos, querem um exemplo de como tratar a esposa sem amargura? Como se livrar dessa amargura? As frustrações da vida aí que acontecem, que assaltam a nossa vida. Existe uma estratégia muito milenar não, talvez centenária também não, que é muito, mas uma estratégia bastante comum, ainda mais no Brasil, nos últimos anos, nas últimas décadas. Vem jogar o futebol com a gente na quinta-feira. Lá você vai, correr, se divertir, experimentar um discipulado futebolístico, chegar renovado em casa e agir com bondade. Ela muitas vezes não vai querer que você faça isso, mas você vai falar que é para o bem dela. Eu muitas vezes quero ficar em casa, estou cansado, exausto, cheio de demandas, mas eu falo, eu preciso ir, porque é uma atitude de amor para com você, Laila. Aí ela, tudo bem, pode ir, jogue seu futebol. E eu vou lá. E é tão eficaz, que aí eu volto, passo no Skys com o diácono Luiz, compro um creme de morango, chego, entrega para ela e a felicidade é plena, a noite acaba feliz. Bondade, meus irmãos, não dureza, não aspereza. Então alguns homens são tão passivos, meus irmãos, que cedem às pressões das esposas, se isolam do mundo, não têm amigos, cedem a todo tipo de pressão das mulheres e acham que isso é amor, quando na verdade só estão trazendo malefícios à sua alma, malefícios à alma do seu casamento, não experimentam esse cuidado, não dão um bom testemunho muitas vezes aos próprios filhos. E isso aqui é um motivo de atenção, meus irmãos, porque aqueles que são pais e que são chamados a amar as suas esposas, tem que ter atenção, porque os nossos filhos estão observando a gente. E aí você tem uma filha, e aí você trata a sua esposa com dureza e com grosseria. Não se espante se um dia ela tiver medo de casar, não se espante se um dia ela tiver medo de desenvolver um relacionamento, não se espante se um dia ela inclusive achar isso tão normal e arrume alguém desse jeito, grosso, que vai tratar ela mal e que não vai amá-la e tratá-la, na verdade, com dureza. Do mesmo modo, com filhos homens, estamos ali sempre dando um testemunho de como tratar bem as mulheres à nossa volta, tratar bem a mãe, tratar bem a esposa, para que ele aprenda a crescer e veja como funciona esse chamado a amar as esposas de modo não áspero, mas tratando elas com bondade, que é sim uma evidência e um fruto desse novo nascimento, dessa nova criatura que nós experimentamos como filhos do Senhor. Porque Cristo redime nosso casamento, conduzindo maridos a amarem as suas esposas sem tratá-las com aspereza. Ter Cristo como Senhor muda tudo, inclusive o nosso casamento. E diante da tragédia que nós contemplamos nos nossos dias de divórcios e de casamentos destroçados, olhamos para essa passagem e encontramos em Cristo Jesus esperança para o nosso relacionamento conjugal. Não porque tenhamos em nós algum tipo de capacidade, meus irmãos, não porque tenhamos em nós algum tipo de habilidade suficiente para fazer com que tenhamos um casamento bom, um casamento agradável, mas porque Cristo Jesus é quem redime o nosso casamento. E nós, unidos a Ele, feito novas criaturas, podemos então experimentar essa novidade de vida, podemos então experimentar esse viver de modo digno do Evangelho, onde as esposas se submetem voluntariamente aos seus maridos, como convém no Senhor, e onde os maridos amam as suas esposas, sempre tratando-as com bondade. Essas são as coisas lá do alto que devemos almejar.
Essas são as coisas lá do alto que devemos buscar, porque em Cristo, na presença do Senhor, podemos experimentar um casamento redimido. Então, se o seu casamento está uma tragédia, se o seu casamento está ali travado, ali parece que arrastado, parece um fio desencapado, você e sua esposa, tomando choque na hora que se encosta, olhe para o Senhor Jesus, porque Ele é suficiente para redimir o seu casamento. Se prostre na presença do Senhor, reconheça-o como Senhor e Salvador, leve a sua vida cativa a Cristo, porque Ele vai redimir o seu casamento, transformando você e sua esposa, para que vocês vivam de modo digno do Evangelho do nosso Deus, e então, não experimentando um casamento sem problemas, não também experimentando um casamento sem desconforto ou incômodos, mas experimentando o Evangelho que transforma as nossas vidas e redime os nossos casamentos por meio de sua graça e para a glória do nosso Deus. Amém?